Henker que vive duas vezes. Capítulo 382. Gigantomáquia, 7. Chega, tio. Os olhos de Athena brilharam. Embora a expressão em seus olhos sempre que ela olhava para Yeon-woo e Jeong-woo fosse geralmente gentil, no momento, a expressão deles era tão nítida que parecia que eles poderiam cortar Poseidon. Poseidon franziu a testa enquanto olhava para sua sobrinha atrevida que sempre interferia em seus negócios. Ela nunca havia encontrado o Rei Negro, mas apoiava Yeon-woo, embora não fosse um poder que um mortal deveria ter. No entanto, sua sobrinha não era de ouvir, não importa o quanto ele a repreendesse. Poseidon não conseguia mais ficar calado sobre a interferência dela. Você se atreve a me impedir? Não importava que ela fosse sua sobrinha. Se você não se mover, tudo bem. Eu vou matar vocês dois. Ele liberou sua pressão e Plutão rapidamente escapou da tempestade que começou a girar em torno deles. O rosto de Athena e Hermes enrijeceu. A pressão que emanava dos três seres divinos maiores era tão poderosa que criou um tufão. Justamente quando parecia que o templo do rei do submundo seria abalado desde seus alicerces, Hades rosnou de sua posição perto do altar. Poseidon. Com uma carranca, ele deixou seu poder sagrado explodir, furioso porque seu irmão teve a coragem de causar confusão em seu território. Rumo, um raio negro disparou do céu e o chão tremeu até suas profundezas. Este era o seu território sagrado e o Tártaro era a sua terra. Sua força se refletiu em seu território e uma pressão intensa cercou a todos. Os rostos dos deuses junto ao altar empalideceram. Eles contavam com a vantagem desde que chegaram como reforço do Tártaro, e só agora estavam percebendo que tipo de ser Hades era durante a Gigantomáquia e a Titanomáquia. Ele quase foi esquecido depois que deixou o mundo celestial para governar o submundo. Mas no passado, ele era um tirano dominador ao qual até Zeus teve que se curvar. Especialmente Hades não suportava ser desonrado. Você se atreve a levantar suas armas em meu território sem minha permissão? Devo entender que você quer se tornar meu inimigo? Rumo, o relâmpago negro ficou mais violento a cada palavra que ele falava. No entanto, Poseidon também era um atleta olímpico e se manteve firme com a testa franzida. Irmão, você esqueceu que tipo de entidade era o Rei Negro? Arriscamos nossas vidas para derrubá-lo depois de mal conseguirmos derrotar Cronos. Mas como, antes que Poseidon pudesse terminar, dezenas de relâmpagos condensados caíram na frente dele. Rugido, ele recuou surpreso. Os olhos de Hades brilharam perigosamente. Estou avisando pela última vez. Abaixe esse tridente. A criança na sua frente é minha amiga e convidada. Era evidente que Hades não deixaria Poseidon fazer o que quisesse. Quando Poseidon ainda não se mexeu, Hades colocou a mão na espada em sua cintura. Os deuses do Olimpo observavam ansiosamente. Se Hades e Poseidon lutassem, tudo acabaria. Eles já estavam em desvantagem apesar de combinarem todas as suas forças. Uma luta interna só beneficiaria os titãs e gigantes. O problema era que tanto Hades quanto Poseidon eram orgulhosos e nunca desistiriam. No entanto, Poseidon finalmente moveu seu tridente para o lado em fúria. Droga! Ele explodiu uma seção do território sagrado, mas sua pressão giratória foi controlada mais uma vez. Mesmo assim, ele continuou furioso e a atmosfera ainda estava tensa. Ele se virou para olhar para Yeon-woo com uma expressão carrancuda. Você teve sorte desta vez. Nunca esquecerei como você me humilhou hoje. Uma pressão intensa pesou sobre os ombros de Yeon-woo. Jogadores comuns teriam desmaiado ou teriam suas almas esmagadas. Mas Yeon-woo apenas sorriu em resposta. Foi patético ver um ser divino agindo como uma criança teimosa. Como você desejar. Você. As veias incharam nas têmporas de Poseidon. Por um momento, ele considerou se livrar de Yeon-woo, mesmo que isso significasse lutar contra Hades. Mas se forçou a manter a calma. Se ele usasse todo o seu poder, ele poderia facilmente matar Yeon-woo. Mas Yeon-woo não cairia sem lutar. Ele era um jogador que já havia matado um deus antes e o processo não seria tão fácil. No final, Poseidon conseguiu se conter com um esforço sobrenatural e se virou. Os deuses que o seguiam hesitaram e partiram depois de se curvarem para Hermes e Atena, e então olharem para Yeon-woo, Hestia, Hera e Deméter entre eles. Atena só guardou a espada depois que Poseidon e os outros desapareceram completamente de vista. No entanto, a forte aura combativa ao seu redor permaneceu. Hermes riu de sua irmã. Você sabe de uma coisa, irmã? O que? Atena se perguntou o que seu irmão travesso estava tentando fazer dessa vez e estreitou os olhos. Hermes continuou a sorrir alegremente, apesar de seu olhar penetrante. Se você mostrar esse lado violento, qualquer cara interessado em você ficará assustado. Percebendo tardiamente seu erro, Atena rapidamente recuperou a compostura, mas era tarde demais. Yeon-woo já estava olhando para ela. Obrigado por me ajudar. Atena assentiu de maneira um pouco confusa. Você agiu como se tivesse muito a dizer quando finalmente o conheceu. Veja, eu estava certo. HM? A voz de Hermes de repente soou em seu ouvido. Ela se lembrou de como Hermes riu dela enquanto observava ansiosamente o reencontro de Yeon-woo com Jeong-woo. O que ele disse naquela época? Algo sobre não saber o que dizer quando ela finalmente estava na frente dele. Na época, ela disse para ele parar de falar besteiras, mas foi exatamente como Hermes disse. Ela ficou tão surpresa que ficou pasma. A criança que ela estava cuidando agora conhecia todos os incidentes passados que cercavam seu irmão e todas as outras ocorrências relacionadas a ele.
Atena não conseguiu falar porque estava preocupada que Yeon-woo ainda estivesse ressentido com ela. Vou sair para que vocês dois possam conversar. Hermes sorriu maliciosamente e desapareceu após piscar para Yeon-woo. Atena teve vontade de dar um tapa na cara dele, mas se conteve. Você está machucado? Ela havia pensado cuidadosamente no que dizer. Mas as palavras que realmente saíram eram tão estúpidas. Ela queria dar um tapa na boca, especialmente porque ela deveria ser a deusa da sabedoria. Estou bem, graças a você. Isso é um alívio. Sim. Houve um estranho momento de silêncio entre eles. Os espectadores se perguntaram o que havia acontecido e olharam com os olhos arregalados. Diferença de horário. De repente, o mundo, excluindo Yeon-woo e Atena, desacelerou. Yeon-woo acelerou sua velocidade de pensamento e, como pretendia, Atena foi capaz de segui-lo. Era um ambiente tranquilo para os dois conversarem, como uma bolha privada dentro do barulho ao seu redor. Só então, o relógio de bolso girou e o corpo espiritual de Jeong-woo deslizou lentamente para fora. Ele olhou para a deusa que cuidava dele há muito tempo. Então é assim que ela se parece. Esse foi o primeiro pensamento de Jeong-woo. Foi a primeira vez que ele viu Atena, mas ela parecia tão familiar. Principalmente os olhos que olhavam para ele com tanta tristeza. Eram os mesmos olhos que o apoiaram até o fim, vendo Atena pela primeira vez. Obrigado. Jeong-woo pôde finalmente expressar sua gratidão. Era algo que ele queria fazer há muito tempo. Os olhos de Atena estremecerão com suas palavras inesperadas. Você foi a única que me protegeu até o fim, Atena. Atena apertou os lábios. No entanto, Jeong-woo estava sorrindo abertamente. Claro, eu também fiquei ressentido com você. Você me observou desde o começo, mas nunca se mostrou assim. Eu me senti desconfortável porque você só me observava, e eu esperava que você me ajudasse no final. Quando eu estava me agarrando a qualquer coisa. Jeong-woo se lembrou da mensagem que apareceu logo antes de fechar os olhos. Era algo sobre um Deus não revelado observando-o com olhos tristes. Essa mensagem também apareceu repetidamente em seu benefício especial e tornou-se quase previsível. De certa forma, ser observado daquele jeito era uma experiência desagradável. Mas, ao mesmo tempo, ele estava grato por ela ter ficado ao seu lado até o fim. Sempre que fechava os olhos, sempre tinha o mesmo pensamento. Não é tão solitário e tem alguém que está sempre me observando. Tecnicamente, Atena não tinha motivos para ajudar Jeong-woo. Tudo o que ela fez foi espiar o futuro e mostrar pena. Não era como se ela pudesse interferir também. O sistema fixo da torre bloqueou a interferência do mundo celestial em nome das leis da causalidade. Além disso, Atena fez o possível para ajudar Yeon-woo e Jeong-woo depois disso. Obrigado, por dizer isso. Atena enxugou os olhos com um leve sorriso, embora as lágrimas continuassem a brotar de seus olhos. Ela estava se perguntando o que dizer quando finalmente conhecesse os irmãos e estava grata por eles terem conversado primeiro. Ao olhar para ela, Jeong-woo pensou em como ela era frágil, mesmo sendo uma deusa. Ele sempre sentiu isso pela maneira como ela olhou para ele com olhos tristes, mas agora estava claro para ele que ela era ainda mais frágil do que ele acreditava. Como poderia uma pessoa tão delicada ser a deusa da guerra e da sabedoria? Quando ela confrontou Poseidon, ela parecia uma aliada constante. Mas agora parecia uma irmã mais velha que morava na casa ao lado. Jeong-woo se lembrou de sua mãe e instintivamente abriu as asas e deu um passo mais perto de Atena. Eles estavam perto o suficiente para sentir a respiração um do outro. Atena deu um passo para trás inconscientemente. Nenhum homem jamais esteve tão perto dela antes. Normalmente, ela o teria afastado, mas quando olhou em seus olhos puros, perdeu a vontade de rejeitá-lo. Em vez disso, ela se sentiu surpresa. Então, Jeong-woo abraçou Atena levemente, como se quisesse tranquilizá-la de que estava tudo bem. No início ela ficou atordoada, depois percebeu que ele estava tentando confortá-la com seu calor. Ela assentiu graciosamente. Você sabia que pode ser punido severamente por tocar o corpo de um deus sem permissão? Depois de um tempo, Atena empurrou Jeong-woo, fazendo beicinho de vergonha. Embora ela estivesse fingindo ser rígida, ela parecia fofa. Hahaha, você é realmente a deusa da guerra? Você parece estar chorando muito. Jeong-woo começou a rir, fazendo o beicinho de Atena ficar maior. Jeong-woo percebeu que Yeon-woo estava olhando para ele e inclinou a cabeça. O que? Yeon-woo balançou a cabeça. Nada, eu só estava me perguntando que cara Sesha e Ananta fariam se vissem você assim. Jeong-woo não conseguiu responder. Ou talvez se eu dissesse algo para Bran. Não é isso que é. Atena sorriu ao observar os irmãos brigando. Ela podia ver a si mesma e a Hermes neles. Realmente, eles eram muito adoráveis. Então, Yeon-woo empurrou o barulhento Jeong-woo com a mão e ele encarou Atena, que tinha uma expressão calorosa no rosto. Posso te perguntar uma coisa? A reunião acabou. Era hora de perguntar a ela o que ele sempre quis saber. Sim, os olhos de Atena se arregalaram ligeiramente e ela assentiu rigidamente. Ela tinha uma ideia do que ele queria saber. Se estou correto, você previu algo quando Jeong-woo entrou pela primeira vez no tutorial. Atena hesitou, depois assentiu pesadamente e disse, correto, mas foi bem curto. Exatamente como eu pensei. Yeon-woo murmurou para si mesmo. Ele fez outra pergunta. Jeong-woo e eu estávamos naquela visão? Sim.
O que aconteceu conosco? Atena hesitou e respondeu com um suspiro. Antes disso, deixe-me corrigir uma coisa. A visão que tive foi de vocês, mas não de vocês dois. Foi uma resposta confusa que fez os olhos dos irmãos se arregalarem. O que isso significa? O rosto de Atena endureceu. Havia apenas uma pessoa.